Notícia: PM confunde guarda-chuva com fuzil e mata garçom no Rio. No início da noite, no Rio de Janeiro, morador da favela Chapéu Mangueira, na Zona Sul, Rodrigo Alexandre da Silva, 26 anos, desceu a ladeira para esperar a mulher e os filhos com um guarda-chuva preto. Eram 7h30 da noite. De repente, 3 disparos. Na sequência, Rodrigo percebeu que foi baleado. Segundo moradores, policiais da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora da Comunidade, teriam atirado no homem por ter confundido seu guarda-chuva com fuzil. A PM não só atirou, como matou o homem. Não estava tendo operação naquela hora, não teve troca de tiros. Com isso, a esposa queria uma explicação, mas foi tratada super mal, e vieram falar que quem baleou seu marido foi bandido, mas não foi. A Polícia Civil do Rio foi procurada para comentar o andamento das investigações, mas não respondeu até o momento da publicação da reportagem. Olá, meu nome é Davi Vinícius, estou sendo guiar. E bem, minha amiga Ana pediu para eu contar essa história, então eu irei contar a história de como o meu tio morreu. Então, meu tio ele era, na verdade, um adolescente na época, tava com tinha acabado de completar seus 18 anos. E ele tinha meio que umas amizades mais ou menos, sabe como que é, né? Mas ele não ia pra aquele lado, ele era um cara de boa, suave. Ele sabia quando tinha encrenca e quando não tinha encrenca. Aí aconteceu o seguinte, é que ele acabou... Os amigos dele chamaram ele pra ir pra uma festa, achou que era pra uma festa. Só que aí, quando ele percebeu, na verdade, eles estavam assaltando uma loja. E aí a polícia perseguiu eles, tudo tals. E aí capturaram eles. E aí pediram pra ele sair do carro. Meu tio saiu do carro. E meu tio não tava armado nada, tava só com o celular. E tava com a marca do celular, na verdade, na blusa dele. E aí ele foi, falou pro policial que ele ia tirar o celular. Ele mostrou que tinha um celular ali, ligou o celular, né? E aí quando ele foi tirar o celular pra mostrar o celular, tudo, mostrar a identidade dele, tudo, que tinham pedido, o policial, né, com uma mão super frouxa, foi e atirou. Em 1976, a FEBEM foi fundada. Era uma instituição direcionada a jovens marginalizados. Em A Queda para o Alto, Sandra Hezer relata sua experiência com o local. Ela afirma que assim que chegou foi recebida pelo diretor Humberto Marini Neto, que foi super hostil com ela e com as outras meninas que a acompanhavam. Situação deplorável, elas tinham que às vezes arcar com a limpeza do local e, além disso, lidar com surras no fim do dia como forma de castigo. As surras às vezes eram sofridas por inspetores ou até mesmo pelo próprio diretor Humberto. A Sandra, ela conta sobre o espancamento que ela sofreu, porque ela brigou com outra menor da unidade, e aí o diretor foi separar elas e levou a Sandra pro escritório dele. E lá ela começou a receber socos na barriga, tapas no rosto, seu braço começou a ser muito torcido, chutes nas costas, até que chegou um ponto que ela não aguentou mais e caiu no chão. Nisso que ela caiu no chão, o diretor começou a pressionar o braço dela e a torcer. E na hora começou a jorrar sangue. E aí ela teve que ser encaminhada ao hospital da unidade. E eram raros os casos que eram mandados para o hospital, porque a agressão era uma coisa muito frequente lá dentro e muito normalizada também. Então, se fosse mandar todo mundo que é espancado para os hospitais, ficariam todos lotados, não teria espaço. A Sandra, ela, no fim do livro, deixa um trecho que é muito impactante, que é assim, abre aspas. É uma sensação estranha quando se fica fechado e separado de todos, quando se vê as ruas novamente, os carros, uma família. O medo nos persegue, pois nos sentimos anormais. Parece que todos nos olham com repugnância, com receio de que podemos atacá-los. E por outro lado, quem sente na verdade esse medo somos nós, medo de que nos ataquem com palavras. A verdade é que muitos não percebem que nossas falhas e defeitos podem ser esquecidos por todos, até mesmo por nós.
desde que alguém nos olhe em público e nos trate como gente. Além de toda a história da Sandra dentro da FEBEM, infelizmente ela não é a única vítima. E também há um caso de um garoto de 12 anos que não teve seu nome revelado, que foi espancado com tacos de beisebol e teve as costelas e braço quebrado e ficou enfaixado durante 5 meses da barriga para cima. O motivo não foi revelado e mesmo se fosse, ainda assim não justificaria o espancamento de uma criança de 12 anos. Mariana Ferreira Borges era digital influencer e ficou conhecida nas redes sociais como Mari Ferrer. Também ocupava o cargo de embaixadora do estabelecimento Café de la Musque, um beach club de luxo em Florianópolis, divulgando o espaço através das suas redes sociais. Em 15 de dezembro de 2018, quando estava com 21 anos, foi convidada para um evento no local e no dia seguinte realizou um boletim de ocorrência, relatando ter sido drogada e estrupada. Ela diz que seu abusador, André Aranha, não havia se aproximado dela enquanto estava lúcida. Em uma entrevista, a mãe de Mariana, Luciana Aparecida Borges, conta que, naquela noite, sua filha chegou em casa sozinha de Uber e parecia abalada. Num princípio, imaginou que a jovem pudesse estar bêbada, algo que nunca havia acontecido. Porém, ao colocá-la para dentro de casa e auxiliá-la na tirada de sua roupa que estava usando, viu que o body e a calcinha que vestia estavam ensanguentados. A roupa também estava com um forte odor de esperma. E em maio de 2019, Mariana decidiu tomar o caso público, pois ainda não havia acontecido nada de justiça a ela. O caso viralizou e muitas figuras famosas compartilharam, e houve até uma hashtag chamada Justiça por Mari Ferrer. Em julho, André de Camargo Aranha se tornou réu no caso, investigado como estupro de vulnerável. No início das investigações, Aranha, empresário que trabalha no ramo de marketing esportivo, negou ter se aproximado da jovem naquela noite. Ele também se recusou a fazer um exame de DNA, a fim de que a polícia avaliasse se seu material genético era compatível. Com o do esperma encontrado na roupa da influenciadora. No entanto, a delegada responsável pelo caso na época, Caroline Novaquia Pedreira, pediu um copo de água usado pelo empresário durante seu depoimento que fosse estudado. Os resultados comprovaram a compatibilidade entre o material genético e o esperma presente na calcinha. Além disso, ele foi conhecido nas imagens das câmeras de segurança do local, subindo uma escada de mãos dadas com ela, e foi apontado como suspeito por 2 testemunhas. E então, um laudo do IML comprovou o recém-rompimento de seu ímã. No dia 9 de setembro deste ano, o juiz Robson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, julgou como improcedentes as denúncias da jovem e absolveu o réu da acusação de estupro de vulnerável. O juiz afirma ser mentira que a Mariana estava dopada, pois há vídeos de câmeras de segurança que mostram ela descendo as escadas, e em tese, alguém dopado não consegue descer escadas. O juiz ainda justificou seu ato com um ditado popular: melhor absorver 100 culpados do que condenar um inocente. André Aranha segue sem punição e Mari Ferrer, traumatizada, que afirma em inúmeras reportagens que sua virgindade foi roubada, junto com os seus sonhos. Uma das coisas mais chocantes da história do Brasil são torturas. De acordo com a CNV, nos anos 60, agentes franceses vieram para o nosso país trazendo formas de torturas brutais aos nossos militares brasileiros. As técnicas teriam sido testadas na Guerra da Descolonização da Argélia uma década antes. Entre os anos de 1964 e 1985, mais de 400 pessoas foram mortas e desaparecidas. Mais de 6.000 foram também torturadas. Várias vítimas relataram ter visto e ouvido brasileiros ensinando esses métodos de tortura. No século XIII, o método muito usado pelo conde Vlad da província romena, Valaquia, envolvia inserir uma estaca no ânus do prisioneiro, atravessando seu corpo até a morte. Além do empalamento com cassetes embebidos em pimenta, os prisioneiros eram estrupados várias vezes
Os algozes se revezavam e cuspiam dentro das bocas dos torturados. Objetivo: desestabilizá-los ainda mais. Os torturadores também introduziram insetos pela garganta dos torturados. As bocas eram completamente cobertas de besouros vivos e às vezes baratas ratos inteiros. Eram forçadamente inseridos pelo ânus. Eles eram colocados em um quarto totalmente escuro com cobras e outros animais peçonhentos. Por mais assustador que seja, as técnicas de tortura falada foram relatadas pelos torturadores e torturadores à comissão de verdade.